chamada Leviatã. Leviatã. Eu É sobre acredito no essa Leviatã. criatura, tão Com prima e certeza pobre deve de ter alguma status. coisa. Em primeiro lugar, há muitos e muitos anos a humanidade convive com seres que podemos dizer, sem receio algum, que são fantásticos. Fantástico em todos os sentidos, desde os que exploram nossas sensações de harmonia, como as fadas, por exemplo, até as de medo e Fadas? pavor. Em vários cantos da Europa, das Américas e da Ásia, especialmente os mais remotos, ainda se ouve muito falar de uma criatura épica que remonta aos tempos bíblicos, chamada Leviatã. Leviatã. Eu É sobre acredito no essa Leviatã. criatura tão temida que iremos falar hoje. E fique até o final, porque você vai se Com surpreender certeza com deve alguns ter alguma fatos. coisa. Em primeiro lugar, o que é o Leviatã? Numa concepção geral, trata-se de uma criatura marinha gigantesca, mas há versões variadas deste personagem em diferentes culturas Parece um ancestrais. dragão. Segundo a Tanakh, que é uma coleção canônica de textos hebraicos que formam o Antigo Testamento, trata-se de um peixe feroz que vive nas profundezas dos oceanos. No Antigo Testamento, a imagem do Leviatã é retratada pela primeira vez no livro de Jó, onde é dito que esta criatura também é capaz de produzir fogo ou lava. No Sabia livro de disso, não. Isaías, capítulo 27, a criatura é retratada como uma serpente marinha. Como se vê, trata-se de um personagem que, em alguns casos, pode ter interpretação mitológica ou simbólica, dependendo do contexto em que a palavra é usada. Tem Durante a várias Idade formas. Média, a Igreja Católica passou a considerar Leviatã como um dos 7 príncipes do inferno e o demônio representante do 5º pecado, a inveja. Segundo a mitologia fenícia, é um monstro que se apresenta sob a forma de um crocodilo. É importante dizer que, numa mesma literatura, como o Antigo Testamento, você irá encontrar diferentes formas para o Leviatã, como a de um dragão marinho, de uma serpente e até mesmo um polvo. Semelhante ao lendário Kraken. Para os antigos israelitas que ainda não tem tinham o grande Leviatã, conhecimento então sobre o mar e Kraken. suas criaturas, Leviatã pode ter sido um símbolo de criaturas enormes que vivem no mar. Como é citado no capítulo 41 do livro de Jó, que aponta a imagem mais impressionante do Leviatã, descrevendo-o como o maior ou o mais poderoso dos monstros aquáticos. Veja alguns trechos em que, no diálogo de Jó com Deus, ele descreve a criatura e o temor em lidar com ela. Você consegue pescar com anzol o Leviatã ou prender sua língua com Com uma anzol. corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca sua cabeça? Quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Quem ousa abrir as portas de sua boca, cercada com seus dentes temíveis? Suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos. Cada um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles. Estão tão interligados que é doido. impossível separá-los. Isso é só para termos uma noção da ideia que, naquela época, os profetas e autores da Bíblia tinham a respeito dessa temível criatura. E não é só Leviatã quem aparece nos contos. No capítulo 40 do livro de Jó, a Bíblia ainda apresenta mais uma das enigmáticas criaturas do Antigo Testamento, o Behemoth. O texto sagrado o descreve como um animal gigantesco e imponente, como lemos nos versículos 15 a 18. Contempla agora o Behemoth, que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e no seu poder, nos músculos do seu ventre. Levanta sua cauda como um cedro, os nervos de suas coxas são entrelaçados, seus ossos são tubos de bronze. Sua estrutura é feita de barras de ferro. Jó 45, 15 e 18. Que nova criatura é essa? Ao lado de Leviatã, Behemoth figura como uma das maiores representações de força e poder na tradição judaico-cristã. Enquanto Leviatã é descrito como uma serpente marinha monstruosa, rápida e tortuosa, o Behemoth é retratado como um colosso terrestre, frequentemente associado a um hipopótamo ou a um boi de proporções míticas. Uma tradição judaica posterior narra que Deus teria criado o Behemoth e o Leviatã como criaturas opostas, destinadas a um confronto apocalíptico. Segundo essa lenda, no fim dos tempos, Deus ordenaria que Behemoth enfrentasse o Leviatã em uma batalha titânica. Embora ambos morressem no embate, o Behemoth cumpriria sua missão e assim sairia vitorioso ao derrotar a fera marinha.
É tipo Essa lenda é mencionada Godzilla em versus textos Kong. rabínicos e reforça a simbologia dessas criaturas Mesma como coisa. representações de forças primordiais da criação e do caos. A origem do Leviatã e do Behemoth é envolta em mistérios, mas diversas teorias associam esses seres a mitologia mais antigas. O Leviatã tem sido frequentemente comparado a Tiamat, a divindade do Tiamat. caos, nas epopeias mesopotâmicas, especialmente no Enuma Elish, onde o deus Mardu Quem joga muito enfrenta e derrota RPG o conhece monstro esse, marinho Tiamat. primordial. Já o Behemoth pode ter raízes em mitos egípcios ou em antigas descrições da megafauna que povoava as planícies do Oriente Médio. No contexto teológico, essas criaturas são frequentemente vistas como representações das forças opostas da criação. O Behemoth simbolizando a terra e a estabilidade, enquanto o Leviatã representa as águas e o caos primordial. Essa dualidade pode ser interpretada como uma metáfora da luta entre ordem e desordem no universo, uma visão presente em diversas culturas antigas. O filósofo político Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, de 1651, usa o nome da criatura bíblica como uma metáfora para o estado absoluto, refletindo sobre o poder supremo de um governo centralizado. No entanto, a maioria dos teólogos e historiadores da Bíblia dissociam o monstro bíblico dessa interpretação política moderna. Se trouxermos esse pensamento para a atualidade, onde se fala muito na nova ordem mundial, isso pode se tornar algo preocupante.